Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP, estudo semanal e diário da Bíblia. Nessa semana estamos falando sobre o amor de Deus pela justiça. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:24. O Senhor se agrada de seu juízo e justiça sobre a terra. Tá uma bela manhã, aliás, belíssima. O domingo acordou, sabe, um dia fresquinho. Aparentemente vai nascer o sol, só que vai ser um sol assim meio tranquilo, entre nuvens. Choveu muito essa noite, as árvores estão molhadas, o chão está todo encharcado. Bens a Deus. Nós precisamos olhar nas pequenas manifestações de Deus para começar a vislumbrar a intensidade de sua grandeza. Eu estou aqui, por exemplo, no monte da internet, estou ouvindo os pássaros. Já ouvi alguns cantar, já ouvi outros voar. Isso enche o nosso coração de alegria, de intensa satisfação em pertencer a essa grande família de Deus aqui na Terra. Não me refiro à entidade religiosa, me refiro ao grupo de pessoas que teme a Deus, que dá glória ao Senhor, que reconhece que sobre nós tem um juízo e que virá um dia. Hoje, domingo, dia 2 de fevereiro do ano jubileu, vamos estudar amor e justiça. Na Bíblia Sagrada, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos. Sim, esses conceitos foram distorcidos pela humanidade. Quando falamos amor, logo vem à nossa mente permissividade. Quando falamos de justiça, logo vem à nossa mente rigorosismo, ira. Leia Salmo 33:5, Isaías 61:8, Jeremias 9:24, Salmo 85:10, Salmo 89:14. Como esses textos demonstram o compromisso de Deus com sua justiça? Aperta o pausa, vai lá, leia essas passagens e volta aqui. Muito bem. Deus ama a justiça, Salmo 33:5.
Isaías 61:8. Na Bíblia, a ideia de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos e Ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além de opressão dos pobres e das viúvas e de outras pessoas vulneráveis. Deus odeia a balança injusta. O que quer dizer isso? Você em tratar o semelhante com engano. Antigamente eles vendiam ouro, prata, tudo medido, por medida. E eles não tinham balanças digitais de precisão, não. Geralmente eles usavam as peças que chamavam pesos. Então colocavam um peso de 100 gramas de um lado e aí ia colocando a prata, o ouro, até chegar naquela medida que eles queriam. Todos concordavam que o peso tinha 100 gramas. Porém, algumas pessoas colocavam um peso de 80 gramas e escrevia nele 100 gramas. Entende? Aí negociava e no final ele acabava roubando 20 gramas do outro. Deus detestava isso. E pelo que o texto fala, essa era uma prática recorrente. Hoje ainda existe isso. Você está usando peso diferente, medida diferente. Quando você anuncia seu carro e diz que ele acabou de passar pela revisão e você sabe que é mentira. Isso é usar peso diferente, porque a pessoa que vai comprar o carro vai já deduzir da manutenção essa revisão. Aí ele vem, não faz a revisão, o carro quebra na rua e ele toma prejuízo. Só que esse prejuízo fica na sua conta. Eu tenho mania até do outro lado, sabe? Eu chuto o balde, vou logo pro extremo. Eu quando vendo um carro, eu faço questão de dizer todas as coisas que aconteceram com ele. Faço questão de dizer como está, sabe? Para que a pessoa, quando adquira o produto, ela não se sinta lesada com isso. Apesar de tudo isso, ainda acontece de a gente perceber que a outra parte no negócio ainda, apesar de todas as vantagens, ainda se sente prejudicado. Mas, para resolver esse problema, você não tem como controlar o pensamento do outro, mas você tem como compreender e estar quite com o seu próprio pensamento e com a sua relação com Deus. Isso é importante. Seja sincero e justo, e o Deus do céu, o vigia das pessoas, te recompensará. Aleluia! Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Jeremias 9:24. Então, esse cometimento de injustiça aqui não é aquele que a pessoa comete não intencionalmente. Injustiça aqui está como sinônimo de maldade. Porque às vezes você pode ser injusto com alguém sem intenção de fazê-lo. Deus considera isso também. Quando aqui fala em justiça, o texto bíblico está se referindo a injustiça proposital, maldade do coração. Consequentemente, em toda a Bíblia, aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento
extremamente positivo, porque traria punição contra malfeitores, contra opressores e ao mesmo tempo em que proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. Nós estamos vivendo tempo de intensa opressão. Para ficar apenas nas opressões mais light, podemos citar os impostos e os encargos sobre o cidadão. São impostos municipais, estaduais e federais que estão arrancando o nosso escalpo. Isso é opressão, sobretudo sobre os menores, porque a gente não tem como se desviar do fisco, da receita. Eles acabam com a gente. Meu amigo. Então, os mais pobres, os mais humildes, acabam sofrendo essa opressão. E quando Jesus voltar, quando chegar o dia da justiça de Deus, que já está aí às portas, Deus vai acabar com toda essa injustiça. Deus vai subjugar os povos que subjugam a terra. Estava vendo ontem uma pregação do pastor Samuel Ramos e ele estava falando novamente sobre a Agenda 25. Essa Agenda 25 é um plano de governo traçado em 2023, supondo que os republicanos chegariam ao poder em 25. Eles acertaram em cheio. Os republicanos voltaram ao poder. E uma das coisas que eles querem implementar no país são as chamadas Blue Law, leis azuis. São leis que se referem ao descanso do sábado de modo impositivo. Ora, uma lei para obrigar a guarda de um dos mandamentos, a princípio parece uma lei muito boa, não parece? Não, cara pálida. Quando Nabucodonosor percebeu que Deus era o Criador do céu e da terra, reconheceu em Daniel e em seus amigos como servos desse Deus Altíssimo, ele decretou que a partir dali somente o Deus Altíssimo deveria ser adorado. Pareceu muito bom, mas não é. O Deus Altíssimo, o Deus Criador do céu e da terra, não quer ser adorado por força de lei. Ele quer ser adorado por força espontânea de nosso coração. Então essas Blue Laws aí nos Estados Unidos, elas tentam, como princípio, resgatar os modelos de família que a família tradicional cristã americana sempre teve, que agora, a partir do século XX, para cá, foi degenerado por uma política mais democrata, mais à esquerda. Então o mundo fez uma guinada mais à esquerda. E isso solapou os ensinos bíblicos e os pensamentos básicos cristãos. Então uma das preocupações desse projeto, aliás, ele mostrou até um livro publicado, são 1000 páginas só discorrendo sobre isso. E agora é realidade. A partir do mês passado já começou a funcionar.
A tendência é que essas leis, essas blue laws, essas leis azuis, porque são escritas em papéis azuis, não entendi essa parte. A tendência é que essas leis sejam implementadas na América e, por conseguinte, no mundo todo, na medida em que a força americana vai se impondo. Lá já existem essas leis azuis em 49 das 50 unidades da federação. Sim, eles falam, inclusive, textualmente na guarda do sábado. Porém, meus irmãos, meus amados, ainda que fosse o sábado, seria temeroso você implementar uma lei, obrigar as pessoas a seguir uma lei e persegui-las porque elas não querem obedecer. Mas, pasmem, há um agravante, porque quando eles falam em guarda do sábado, na verdade eles estão se referindo à guarda do domingo. Existem cartas papais explicitamente falando sobre isso, colocando o domingo como o sábado da Bíblia. E isso fica ainda mais perigoso. Mas é assunto para próximas lições. De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. O divino governo moral de amor é justo e reto, bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Deus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha que salmo gostoso. Salmo 85:10. E Deus deixa claro o que espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Sim. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante de seu Deus. Você precisa fazer isso, meu amigo, meu irmão, urgente, agora já. Pratique a misericórdia, ame a justiça, ande retamente diante de teu Deus, o vigia das pessoas que está lá em cima. Miqueias 6:8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. Amém? Aleluia! Pensando assim, sabendo que Deus é justiça, misericórdia, amor, e que quer ter um relacionamento pessoal conosco, pensando nisso, quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje em dia? Eu já citei os impostos, mas existem outras coisas. Perseguições, a justiça persegue. Veja, por exemplo, o caso no século passado, a mulher era subjugada pelo marido, pela sociedade. Hoje em dia aconteceu justamente o contrário. A mulher está subjugando o homem, de modo que está suscitando movimentos de homens contra a união, contra o casamento. Isso, para mim, é uma visão distorcida da justiça de Deus. Diante disso, como não ansiar pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida? Como você pode ver tanta injustiça no mundo? Como você pode ficar
inerte, sem ansiar, sem almejar que o dia de justiça de Deus se nos apresente logo? Então essa pergunta é para refletirmos. Não há justo na terra, um sequer. O único justo da terra é Jesus Cristo. Deus representado homem. Coloquemos nossa vida em dia. Perdi a palavra que eu queria usar aqui. Sejamos humildes diante de Deus para reconhecer-nos como pecador e para aceitá-lo como nosso suficiente Deus soberano e Salvador. Amém? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.